beleza? Meu nome é Fabiano Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal Manual da Bike. Tô aqui seguindo sentido a Santa Bárbara, não vou olhar para a câmera, vou prestar atenção no trânsito aqui e conversar com vocês como se eu estivesse conversando com uma pessoa aqui dentro do carro. Tô chegando aqui na cidade de Santa Bárbara, vim aqui buscar uma Odd Catura Sport 2023 e vou fazer um unboxing diferente dela. Vou tirar ela da caixa, vou pesar essa bicicleta do jeito que ela veio da fábrica, depois vou desmontar completamente, montar fazendo alguns upgrades com algumas peças que eu já tenho e ver quanto que eu vou começar a reduzir de peso dela, já de cara quanto que eu vou reduzir de peso. Eu tenho uma loja e uma oficina na cidade de Barão de Cocais e tenho uns amigos aqui em Santa Bárbara com uma loja aqui em Santa Bárbara. Eu não represento nenhuma marca de venda de bicicleta, somente peças e manutenção, e comprei essa bike na mão deles aqui, o Flávio e o Alex, da Albatroz aqui em Santa Bárbara, e tô indo lá buscar agora. Ele me ligou agora, sabadão de manhã, e tô levando aqui a minha Soul SL 900, que já está vendida, já vou entregar ela lá, já tô chegando aqui em Santa Bárbara, daqui a pouquinho eu tô lá na loja buscar a caixa, vou levar ela pra minha oficina em Barão, e lá eu vou fazer a montagem. Então acompanha aí o vídeo, que a gente vai fazer essa pesagem da bicicleta, desmontagem, e depois remontar fazendo alguns upgrades. Vou fazer outros upgrades aí futuramente, mas aí é de acordo com as condições aí ao longo do tempo. Então, bora lá. Aí galera, já tô aqui em Santa Bárbara, chegando aqui na Albatroz. Vamos lá. Tá ali mecânico bruto, Aylan, piloto downhill também, e nosso brother Alex. Cadê a bike? Tô interessado na bike. Tá ali na caixa. Então tá aqui. Hoje vou levar lá pra oficina, tirar da caixa, montar, pesar, depois desmontar completamente, pesar peça por peça e já fazer upgrade. Aí galera, bike no porta-mala, os homens tá ali. Aqui é o Albatroz Santa Bárbara. Valeu. Até o pedal, beleza? Primeiro pedal. Agora vamos embora montar e desmontar de novo. Então galera, a máquina já tá aqui em cima da bancada. Agora eu vou montar ela do jeito que ela veio da fábrica e pôr na balança para ver quanto que vai dar. Então, mãos à obra. Então tá aqui montada a bike do jeito que saiu da caixa, com câmara de ar, com o pedal, tudo originalzinho. E vamos ligar a balança aqui, vamos ver quanto que vai dar. Lembrando que essa bike é um tamanho L, então é uma Catura Sport, tamanho L, original, do jeito que saiu da caixa. Vamos ligar a balança aqui, vamos ver quanto que vai dar. Fazer um malabarismo aqui, né? Colocar ela segurando o celular. Não tá esbarrando em lugar nenhum. Vamos lá, quanto que deu? Aí ó, 13.880. Vai ter que emagrecer muito, né? Mas isso com o tempo que eu vou fazendo os upgrades. De cara eu já tenho algumas peças aqui com as peças que eu já tinha. Então eu vou tirar essas peças aqui, eu não vou nem utilizar a bike com essas peças, eu já vou vender essas peças. Então vai sair esse cassete, ela vem com kit Deore. Então vai sair o cassete Deore, vai entrar um cassete XT. Corrente também vai sair, vai entrar uma corrente XTR. Trocador e câmbio vai entrar um GX, um SRAM GX. Pé de vela, possivelmente também deve sair, deve entrar um SLX aqui. Eu vou ver desses aqui, dos que eu tenho aqui, quais são os mais leves, eu vou colocar aqui. E o freio também vai sair de cara, vai sair o freio, vai entrar um freio SLX. Esse freio aqui é um Deore, vai sair vai entrar um freio SLX. Vou fazer tubulas também. E com o tempo, ao longo do tempo agora, eu vou fazendo os upgrades aí. Então eu vou desmontar as peças agora, para eu ter uma base de redução agora de peso, para ela emagrecer. Eu vou pesar peça por peça e passar e colocar uma tabela das peças, do peso das peças que vieram nela. Pneu, roda, suspensão, vou desmontar algumas coisas aqui, inclusive o quadro também, só não vou desmontar o choque. Então vamos desmontar agora e vamos pôr na balança aqui. E depois, na hora que eu montar, eu já vou pesar de novo e ver quanto que reduziu. Lembrando que ao longo do tempo aí também eu vou atualizando e vou atualizando o peso dela para vocês aí também, de quanto que eu estou conseguindo reduzir de peso. Então vamos desmontar agora
e pesar peça por peça aí. Eu vou colocar uma tabela aí de quanto que tá pesando cada peça aí. Então, pessoal, tá aqui a tabela já montada. Do lado esquerdo aqui as peças originais, né? São as peças originais, o peso de cada uma delas. E aqui as peças que eu substituí, o peso de cada uma delas. Eu só queria fazer uma correção aqui por esse pneu aqui, ó. Eu pesei a bicicleta no total com um Booster Pro 2.2, mas aí substituí por um Booster Pro, um par, né, de Booster Pro 2.4, que é o que veio numa outra bicicleta que veio junto com ela lá, e ela estava com o pneu 2.4 e o dono não quis o pneu, ele tirou esses pneus e eu fiz a troca. O Alex também gentilmente me cedeu esses pneus 2.4 que o dono deixou lá e pegou uns outros pneus, né? Então eu deixei o meu par de pneu 2.2 e peguei aqui os 2.4, o pneu Booster Pro 2.4, gentilmente cedido lá pelo Alex, que deixou fazer essa substituição. E aí passou de 1,240 kg para 1,340 kg e aumentou aqui o peso da bike de 13,880 que a gente tinha pesado, né, na balança, para 13,980. Uma outra coisa que eu tenho que falar aqui também é o seguinte: a gente começa a fazer upgrade na bicicleta, geralmente o recomendado é fazer pelas rodas, né? Você colocar um par de rodas boa e depois uma suspensão. Eu só comecei a fazer o upgrade por essas outras peças aqui, porque são peças que eu já tinha aqui, né? Então são peças que eu já tinha e eu acabei colocando, peças que eu já utilizava em outra bicicleta, ou peças que eu já tinha aqui na oficina, então foram peças onde eu não precisei de fazer um investimento para comprar essas peças aqui. As peças que eu realmente comprei mesmo foi o cassete e a corrente, que para mim aqui sai mais barato, e tive que comprar o canote também, porque o canote de carbono que eu tinha aqui era um canote de medida diferente, então eu tive que comprar. E essas rodas aqui, eu montei uma roda provisória para poder não ter que usar essas rodas aqui, que as rodas originais que vieram na bicicleta, para eu não ter que vender roda usada depois, desvalorizar o produto, né, usando. Então eu montei aqui umas rodas provisórias, acabei que reduzi até um pouquinho aqui, mas o meu objetivo principal aqui montando essas rodas provisórias era não usar essas rodas aqui para poder vender essas rodas novas. E todas essas peças aqui, o meu objetivo é fazer com que elas me financiem uma roda boa, na casa aí de 1,5 kg, 1,6 kg, que pelo menos já me dê para uma parte, né, financie uma parte de um bom par de rodas para eu colocar aqui. E bem futuramente eu pretendo também trocar a suspensão, que embora eu tenha tirado a trava da suspensão, nunca uso trava de suspensão, deixei só o ajuste de retorno lá que é importante, reduzi os 100 gramas aqui, mas futuramente quero colocar uma suspensão. E quero destacar aqui também outra coisa, onde eu tive uma redução boa, significativa de peso, foi retirando as câmaras de ar, colocando o selante, né? Reduzi aqui 234 gramas e retirando o guidão também. Achei esse guidão aqui muito pesado, que é onde eu também vou falar sobre os prós e contras da bike que eu observei aqui montando essa bicicleta. Eu observei algumas coisas aqui, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos, né? Lógico que os pontos positivos superou os pontos negativos, que senão eu não tinha comprado a bicicleta, né? Mas vou também completar aqui com além dos pesos aqui, falar o que eu observei aqui na bicicleta de alguns pontos negativos e os pontos positivos, que é o que me fez comprar a bike, né? Então vamos pesar ela lá agora, tá vendo? Ó, consegui reduzir só nessa substituição de peças aqui 1,5 kg na bike, só com peças que eu já tinha aqui, então ela passou de 13,980 para 12,439, 12,440, e o meu objetivo é chegar aonde? É chegar em 11 kg, por volta de 11,5 kg, que é o que pesava a minha bike antiga. Eu tinha uma Soul SL900, uma bike de alumínio, uma bike hardtail, né, que é uma bike sem suspensão traseira, e ela ficava flutuando aí entre 1,3 kg e 1,6 kg, dependendo do pneu que eu colocava nela, o pneu que eu estava usando nela ficava nessa flutuação aí. E o meu objetivo também é pegar essa bicicleta aqui e chegar mais ou menos no mesmo peso que eu tinha na outra, que era 11,5 kg aí, um pouco mais acima, um pouco mais abaixo, mas o meu objetivo é esse. Então vamos pesar aqui a bicicleta para conferir aqui e eu vou falar dos pontos positivos e os pontos negativos que eu observei na bike. Então, tá aqui a bike montadinha. E quanto que deu? 12,420. Então já reduzi
bastante coisa. E agora quem tem que reduzir peso sou eu, né? Então eu ajudei ela a emagrecer, agora ela vai me ajudar a emagrecer também. Então tá aí montada com as peças aí. Gosto de colocar isso aqui para proteger, para não deixar o canote agarrar aqui dentro. E vamos falar dos prós e contras que eu observei, né, na Caturra Sport 2023. Então, pessoal, já estou aqui com a bicicleta montada, já fiz alguns ajustes nela, né, um pré-bike fit, já dei uma voltinha ali fora para fazer alguns ajustes. E eu sei que tem muita gente pensando, né, por que com esse monte de upgrade que você fez aqui, por que você já não pegou uma Caturra Pro? Na verdade, eu ainda estou em obras aqui na minha oficina, né? Tem muita coisa para eu investir aqui na minha oficina ainda, na estruturação da oficina. Então eu não poderia fazer um investimento um pouco alto, né? Para poder pegar a Caturra Pro, embora se eu tivesse grana, com certeza eu iria pegar. E esses upgrades que eu fiz aqui, eu não precisei de fazer um grande investimento nesses upgrades, que são peças que eu já tinha aqui. Então eu vou falar para vocês agora os prós e os contras que eu observei aqui na bike, né, a princípio, e logicamente eu observei mais pontos positivos, né, que é o que me fez tomar a decisão por comprar a bicicleta. Pode parecer estranho, mas eu vou começar falando dos pontos negativos, que são em menor quantidade, então eu já mato eles logo de uma vez e depois passo mais tempo falando e terminando o vídeo falando de coisa boa, que é o que me fez decidir a comprar a Oji Caturra Sport. Então, pontos negativos que eu observei aqui foi o seguinte: eu como mecânico eu já pensei logo em manutenção. E uma coisa que eu senti falta aqui foi de indicação de torques nos parafusos da balança traseira, bem como o esquema de montagem da balança traseira, montagem, desmontagem e manutenção da balança traseira no site do fabricante, que é o que a gente encontra de algumas outras marcas. A gente entra lá no site do fabricante e já vê o esquema de montagem da balança traseira para manutenção. Então a gente já vê a visão explodida, vê alguns desenhos técnicos lá da sequência de montagem dos parafusos, as recomendações do fabricante. Então eu senti falta desse esquema de montagem aqui e também da indicação de torque nos parafusos. Espero que a Oji disponibilize isso o mais rápido possível para a gente poder fazer essa manutenção corretamente. Hoje mecânica é isso, tá? Existe uma infinidade de peças, então a gente tem que estar buscando as orientações do fabricante no manual de manutenção do fabricante, até mesmo para a gente poder dar um serviço garantido, né? Com mais garantia para o cliente. Então logo eu já pensei logo nisso, eu como mecânico já pensei logo na manutenção e senti falta aqui da indicação de torque, bem como o desenho aqui, para poder, com a sequência de montagem, com as orientações do fabricante para manutenção da balança traseira. Senti falta também de procurei na internet a questão de O-rings para substituição do choque da Manitou. Do McLeod, que equipa as Oji de 2021 para trás, eu ainda achei alguns sites ali, um ou outro ainda, que tem O-ring. Mas não achei, eles precisam de algumas ferramentas específicas, que eu também desconheço as oficinas que têm as ferramentas específicas para poder fazer a manutenção. Então eu espero que o distribuidor da Manitou aqui no Brasil disponibilize o mais rápido possível os O-rings para a gente poder dar a manutenção corretamente aqui, bem como as ferramentas também para a gente poder, para os mecânicos também no Brasil todo aí, ter as ferramentas específicas da Manitou para poder dar a manutenção e também ter os insumos, né? Porque não adianta nada a gente colocar uma bicicleta no mercado e não ter peça de reposição dos componentes aqui. Então eu espero que o distribuidor aí da Manitou disponibilize esses O-rings aí, essas ferramentas para a gente poder dar a manutenção corretamente. Existem alguns outros pontos também que eu vi em vários reviews aí, alguns outros pontos negativos, que o pessoal falou que suporte para garrafinha, faltou mais um suporte para garrafinha, mas isso eu acho que é meio gosto pessoal. Eu particularmente já isolei esse aqui. Para mim não precisava nem de ter nenhum nem outro. Mas se você busca, logicamente, para quem busca duas garrafinhas, que suporte para duas garrafinhas aqui, vai fazer falta. Para mim não faz porque eu utilizo a mochila de hidratação, mas aí é gosto pessoal, né? A questão dos choques aqui. Muita gente também falou a questão do pneu, né? Que poderia vir com pneu
2.4 em vez de vir com 2.2. Realmente, aí eu concordo plenamente, né? Para uma bike dessa que vem com pneu 2.2, faltou pneu na bicicleta, mas eu dei sorte que a outra bicicleta, ela veio com, não sei se eles já mudaram, né? Não sei se a Ojo mudou isso, mas essa daqui veio com o pneu 2.2 e a outra que veio junto com ela veio com o pneu 2.4, que é esse pneu que está nela aqui, mas o dono já tirou e já colocou outros pneus e deixou esses pneus lá na loja, que o Alex lá da Albatross gentilmente já me deixou colocar esses 2.4 aqui e ficou com os 2.2 lá. Então aqui tá com o 2.4. E uma outra coisa também, para fechar essa parte dos contras aqui, que eu falei que ia ser rápido, é a questão embora a qualidade dos componentes eu acho que é indiscutível, né, a qualidade da Raceface, por exemplo, mas eu achei o cockpit aqui um pouco pesado, principalmente ali o guidon, achei ele bem pesadinho, 399, 400 gramas, né? Então é um guidon que, embora tenha o tamanho bom, né, 760 já ali por 35 milímetros, já seguindo as novas tendências aí, e ser de marca boa, mas eu achei ele pesado. Acho que a Ojo poderia, sei lá, investir numa marca própria, uma marca dela, ter alguns componentes de marca dela lá, mas uns componentes um pouco mais leves. Outro componente também que tem qualidade indiscutível, mas também achei um pouquinho pesado, foi a questão do pé de vela aqui, pé de vela Deore. Eu achei ele bem pesadinho e inclusive tem a coroa até de metal, a coroa não é de alumínio. Assim também como a suspensão. Eu não tenho nada para falar com relação à qualidade das Manitou. Usei uma Manitou Marvel Pro por 8 anos, ela pesava 1,670 kg e leitura de terreno fantástica, funcionamento fantástico, eu dava manutenção dela no momento certo, eu sou bem criterioso com relação a isso, limpeza, manutenção, então uma suspensão que ficou comigo por 8 anos, rodei mais ou menos 13 mil quilômetros com ela, nem folga a suspensão deu, a suspensão estava nova por dentro, tanto que eu vendi ela, o dono está bem satisfeito, mas essa Manitou Machete Comp aqui eu achei um pouquinho pesada, 1,960 kg, tá ali, se eu não tô, me falha a memória. Então eu achei ela um pouquinho pesada, eu acho que pelo conjunto da obra aqui merecia ali uma suspensão, a Manitou R7, ficaria ali, acho que agradaria a galera mais, mas vamos ver o funcionamento dela e manutenção ali também é tranquilo, super tranquilo. Gostei demais, só tenho elogios ali com relação à suspensão, a Manitou Marvel Pro que eu usei por esse tempo. Agora vamos ver a Machete Comp. Então esses foram os pontos, os contras, né, os pontos negativos que eu observei, e vamos passar agora para os pontos positivos, que é o que me fez decidir pela compra da bicicleta. E agora eu vou falar dos pontos positivos. Mas antes eu vou falar de quais são os meus objetivos com a bicicleta. O que eu estava buscando, quais são as características que eu buscava numa bicicleta para poder atender os meus objetivos. Eu tenho algumas outras bicicletas, dentre elas duas principais. Uma bike de XC configurada para fazer pedais longos. É uma bike de 100 mm de curso, 2.35 na frente, 2.25 aqui atrás. É uma bike hardtail, relativamente leve, com uma relação que me proporcionava fazer pedais extremamente longos aí, em estradão, em trilhas pouco técnicas, mas o problema era quando eu pegava umas trilhas um pouco mais técnicas com ela. Ficava um pouco mais difícil, deixava muito a desejar pelo fato de ser uma geometria um pouco mais defasada. Eu perdia muito desempenho em trilhas um pouco mais técnicas. Tem uma outra bicicleta que era uma bicicleta voltada para esse tipo de trilha, trilhas muito técnicas, é uma Stump Jumper, uma Specialized Stump Jumper, que ela já tem 150 mm de curso de suspensão, os pneus dela são pneus 2.5, tem canote retrátil, é uma bike com relação aqui 1.11, com uma coroinha de 30. O problema dessa bicicleta é que eu consigo fazer aquilo que eu gosto, que é trilhas travadas, trilhas técnicas, mas ela deixava muito a desejar em circuitos longos, é uma bike extremamente difícil de pedalar em circuitos longos. É um pneu muito largo, com as travas muito grandes, uso uma calibragem mais baixa nele, então é uma bicicleta que me dificultava bastante fazer pedais longos. E qual que era o objetivo? O que eu busco numa bicicleta? Eu busco uma bicicleta em que eu consiga fazer uns pedais um pouco mais longos,
sem sofrimento, mas que eu consiga também ter um desempenho melhor em trilhas mais técnicas, que eu consiga passar em trilhas mais técnicas e que tenha características que eu consiga ter um desempenho melhor em trilhas mais técnicas. Da bike de XC, eu já abri mão, tanto que ela já até entrou na negociação dessa daqui. Da outra bike, da Trail Bike, que é a Stump Jumper, eu não vou abrir mão dela, porque o meu nível técnico ainda me impede de entrar com essa bicicleta aqui, aonde eu vou com a outra. Eu preciso de uma segurança, de um pneu maior, de um freio 4 pistão, de um curso de suspensão maior, para eu entrar com a outra. Mas isso é uma limitação minha, um nível técnico meu. Porque tem pessoas, eu conheço amigos meus aqui, que onde eu vou com a outra bicicleta, a pessoa vai com uma bicicleta de 100 milímetros de curso de suspensão, com pneu 2.2, só colocou um canotinho retrátil aqui e vai de boa. Mas o meu nível técnico ainda me impediu de eliminar a Stump Jumper. Eu vou continuar com ela para pegar trilhas extremamente técnicas, mas essa bicicleta aqui, para você que tem um nível técnico já mais avançado, você consegue, com essa bike aqui, ter acesso a trilhas, enfiar a bicicleta em cada buraco aí que vocês não têm noção. A única coisa que você vai precisar, se você comprar a Catura Sport, é colocar aqui, eu aconselho a trocar o pneu e colocar um canote retrátil. Ou até mesmo já partir para a Oji Catura Pro ou a Squadra. Então agora eu vou falar dos objetivos aqui, das características aqui que atenderam os meus objetivos, que são pontos positivos para mim. Mas algumas coisas são gosto pessoal, que pode ser ponto positivo para mim, às vezes para você seja relevante, e alguma coisa que seja ponto positivo para você, para mim seja relevante. Por isso que é bom você ter o seu objetivo bem claro na sua cabeça e ver as características da bicicleta se vai atender os seus objetivos. Então vamos falar agora dos pontos positivos aqui, que as características da bicicleta que atendeu os meus objetivos. Então o primeiro ponto positivo aqui é a questão da geometria dela. A geometria da Oji Catura Sport 2023, ela está com a mesma geometria das bikes mais high-end, mais top de linha da marca, desse modelo aqui, que é a Catura Pro e a Catura Squadra. Então ela já tem a mesma geometria. O carbono é diferente, mas a geometria é a mesma. E é uma geometria, muitos dizem que é uma geometria mais voltada para o All Mountain, mas eu já estou vendo muita gente falar do All XC também, saindo uma nova nomenclatura aí, All XC, que é o quê? É uma bicicleta com uma geometria que proporciona você enfrentar algumas trilhas um pouco mais técnicas, uma geometria que possibilita você enfrentar umas trilhas um pouco mais agressivas. Então essa Catura Sport 2023, ela já está com uma geometria diferente das Oji Catura 2021 para trás, ela já está atualizada. Então ela tem a mesma geometria da Catura Pro e da Catura Squadra, que é uma geometria que proporciona aí você enfrentar algumas trilhas um pouco mais agressivas com ela. E o que te proporciona enfrentar essas trilhas mais agressivas? Primeiro é o ângulo de caixa de direção, que é o segundo ponto positivo que eu observei aqui. É um ângulo de 67 graus, é um ângulo mais fechado. E quando a gente fala do ângulo mais fechado, como a gente mede o ângulo aqui atrás, então quanto mais fechado é o ângulo, mais projetada para frente a roda da bicicleta fica. Isso facilita demais para você transpor obstáculos e fica uma bicicleta muito boa para você descer. Então o ângulo de caixa de direção ali de 67 graus, já seguindo a tendência aí dessas bicicletas mais atuais, mais agressivas, te facilita bastante na descida e para transpor obstáculos. Uma outra característica também é o que? A questão do curso de suspensão, tanto dianteiro quanto traseiro aqui. São 120 milímetros na frente e 120 milímetros atrás, também já seguindo a diferença. Então ela já vai ter um curso de suspensão para você conseguir também passar em trilhas um pouco mais técnicas. Uma outra característica também que, para o meu gosto pessoal, e me chama mais atenção, é a suspensão de 4 barras, que é esse tipo de suspensão aqui, ó, com esse link aqui. Tem a suspensão de 2 barras, que é um tipo de suspensão que não tem esse link aqui, mas me chama mais atenção e me agrada mais esse tipo de suspensão aqui. E se você observar também, com algumas exceções, a maioria das bikes de all mountain, as bikes de enduro, as bikes trail, ela tem suspensão de 4 barras. Ela tem a suspensão aqui, porque para mim é um tipo de suspensão mais reforçada. Então tem essas bikes de all mountain, já tem a suspensão de 4 barras.
Se você observar até lá no Instagram do Avancini, ele fala também dos pontos positivos da suspensão aqui de 4 barras, que dá uma leitura de terreno melhor e menos interferência da frenagem no choque. Você vai lá no Instagram dele que ele fala desse sistema de suspensão aqui, que também é um sistema que me agrada mais do que aquele sistema que é de 2 barras, em que aqui tem uma torção aqui. Tem algum link, não tem esse link aqui. Isso, então esse conjunto aqui é um conjunto que me agrada mais, que atende às minhas características. Além do mais, tem uma outra característica também que me agrada muito, é a questão do choque ser na horizontal, não ser na vertical. Eu não estou falando que o choque na vertical é ruim não, tá? Mas esse sistema de choque aqui me agrada mais, por vários motivos. Primeiro, questão estética, eu acho mais bonito desse jeito aqui, mas é gosto pessoal. Segundo, facilidade de você ter acesso aos controles sem precisar de trava no guidão. Mesmo você não tendo trava no guidão, a comodidade da trava no guidão, você pode ter mais acesso fácil aqui, mesmo não tendo a trava lá. E para mim, o choque fica aqui mais protegido nessa forma aqui. Quando você tem o choque aqui na vertical, principalmente quando a câmara de ar dele, que é essa parte aqui, fica embaixo, e vocês vão observar que alguns fabricantes, alguns modelos de bicicleta, a câmara de ar é para baixo e alguns modelos a câmara de ar é para cima. Principalmente quando a câmara de ar é aqui embaixo, eu acho que facilita muito a entrada de sujeira aqui por esses raspadores aqui, que é muito menos eficiente um raspador de um choque do que de uma suspensão. Ali o raspador é maior, tem graxa ali no meio, tem uma espuma de lubrificação ali. Aqui já tem o raspador e logo depois já é o quadrilingue, né, o o-ring de vedação aqui. Então, com ele aqui na vertical e com a câmara de ar para baixo, eu acho que facilita a entrada de sujeira, sem contar que se ele não tiver a trava remota, você quase que vai ter que levar a mão quase aqui perto do movimento central para travar. Para mim, trava remota é irrelevante. É assim que eu falei do gosto pessoal. Eu não ando com choque travado e nem com suspensão travada. Tanto que a trava da suspensão eu retirei. Eu não uso trava nem de choque nem de suspensão. Mas para quem usa, realmente isso faz diferença, né? Você tem uma trava manual aqui que você tem que acessar aqui. Então não me agrada muito aquele choque na vertical aqui. Eu prefiro o choque na horizontal. Questão estética, questão da limpeza e questão de fácil acesso também. Tem alguns outros pequenos detalhes também, que são detalhes, mas que para mim fez toda a diferença que eu vi que tem nessa bicicleta aqui, que facilita muito a vida da gente. Primeiro a Oja observou ali, ó, e deixou aqueles 3 espaçadores ali, que é o máximo de espaçador recomendado pela maioria dos manuais de suspensão, pela maioria dos fabricantes de suspensão, é ter no máximo 3 espaçadores ali, ó. Ela não veio com o steerer, né, da suspensão, ou muitos chamam de espiga, cortado. Então ela já deixou ali os 3 espaçadores ali, e o dono da bicicleta, quem compra a bicicleta, pode configurar de acordo com o que achar melhor. Então eu achei muito bem pensado aquilo ali, já deixou os 3 espaçadores ali, o dono da bicicleta vai configurar, e se ele quiser cortar depois, ele corta depois. Uma outra coisa que facilita, que eu achei que facilitou bastante a nossa vida, que são pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença, é o fato dela ser o movimento central aqui ser de rosca. Então aqui você pode colocar um Holotech Shimano, pode colocar um Dub da SRAM, então você tem facilidade para poder colocar aqui o pé de vela que você quiser, de acordo com o seu gosto pessoal, e facilita bastante a vida da gente esse movimento central de rosca. Eu acho que aquele central press fit ali era um negócio que não precisava nem ter sido inventado. Então aqui o movimento central de rosca facilita bastante a vida da gente. E a questão também, uma questão que me agrada muito também, é a questão da espessura do canote. Eu não gosto daquelas bicicletas com canote fino, 27.2, eu prefiro aqui que seja de 31.9 para cima. Gostaria muito que esse aqui fosse 31.6, mas é o 30.9, já atende bastante aqui. Então essas características aqui, esse conjunto aqui, me fez optar por essa bicicleta. São os pontos positivos que eu observei que atende os meus objetivos pessoais. Então, a primeira coisa, quando você vai comprar uma bicicleta, você tem que analisar o seu objetivo, o que você quer fazer com aquela bicicleta e ver se aquele modelo ou outro vai atender os seus objetivos. O que me atendeu de acordo com aquilo que eu quero fazer
foi a Ogicatura aqui com uma geometria atualizada, curso de suspensão aqui, vários pontos aqui que atende para aquilo que eu busco numa bicicleta. Então eu espero ter ajudado vocês aí a tomar a decisão também e a contribuir para vocês poderem escolher melhor a bicicleta que vai atender melhor os seus objetivos. Então esse aqui foi os pontos positivos que eu vi na Ogicatura. Agora é experimentar a bicicleta na trilha. Vou fazer alguns vídeos de alguns testes nela e vou dando feedback para vocês aí. Então, like no vídeo, se inscreva no canal, fica ligado aí para os testes que eu vou fazer com essa bicicleta. Tanto estradão, trilha técnica, e vou colocando aqui no canal. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Like no vídeo, se inscreva no canal aí. Valeu!